Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 6. E hoje eu tenho um desafio enorme, que é tratar o texto do dilúvio. Ele se estende do capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 9, versículo 17. É evidente que, como se trata de um trecho grande das Escrituras, eu não irei pregar expositivamente versículo a versículo, eu vou me deter em alguns versículos de forma mais pormenorizada e de outros nós passaremos ao largo para que possamos meditar neste texto. Gênesis capítulo 6, e para abertura eu quero ler apenas os 8 primeiros versículos deste texto. Diz assim a palavra do Senhor: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Amém? Podeis vos assentar. Aqui melhor. Meus queridos, durante a nossa trajetória até aqui, e nós estamos neste momento no 4º sermão da série, não sei se vocês se aperceberam, mas nós já nos deparamos com importantes doutrinas da fé cristã. E tudo isso apenas reforça a importância do livro de Gênesis para a teologia cristã. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Nós vimos até aqui que Deus criou tudo, com exceção do homem e da mulher, tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus falou e as coisas passaram a existir, ou seja, Deus criou do nada aquilo que nós na teologia chamamos de criação ex nihilo, ou seja, a partir do nada, apenas com o poder da sua palavra, Deus fala e dá existência às coisas. Aprendemos que a criação original de Deus era boa. Aprendemos que o homem foi dotado de dignidade sem igual entre os seres criados, pois é o único de toda a criação que é a imagem e semelhança do Criador. Nós vimos também o significado do pecado, que nada mais é do que a falta de conformidade à lei de Deus. Aprendemos que a boa criação de Deus, isso está no capítulo 3 de Gênesis, foi corrompida pelo pecado do ser humano. Vimos que esse pecado, ele trouxe consequências. A primeira delas é a alienação de Deus. A partir do momento que o homem peca, uma das consequências desse pecado é a expulsão do homem e da mulher do jardim do Éden. Mas não apenas isso, o pecado ele também tem como consequência a morte. Tanto a morte física, que agora passa a ser uma realidade da existência humana, como também a morte espiritual. Muito obrigado.
como também a morte espiritual. A partir deste pecado, nós vimos que Adão, como representante federal da raça humana, a partir do momento que ele peca, ele transmite essa chaga para todos os seus descendentes, ou seja, toda a humanidade. É isso que nós chamamos na teologia de pecado original. A partir do momento que o homem e a mulher pecam no Éden, toda a descendência que deles provém nasce com essa enfermidade moral, nasce com esse pecado, nasce com essa indisposição em relação a Deus. Percebam, nós já vimos que o universo não existe ou não existiu a partir do nada, antes pelo contrário, foi Deus que criou. Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus fez uma criação boa e perfeita, porém com a entrada do pecado no mundo, essa criação acaba se corrompendo. O homem é desligado da presença de Deus, é expulso do jardim do Éden e a morte passa a ser uma realidade. Isso se propaga não apenas para Adão e Eva, mas para toda a descendência que deles provém. No entanto, nos diz a Bíblia que com a entrada do pecado, nós também vislumbramos a misericórdia de Deus, pois Deus promete a Adão e Eva um pacto da graça, no qual um descendente da mulher, a saber, o Senhor Jesus Cristo, resgataria um povo eleito para a glória de Deus e destruiria as obras do diabo. Por fim, meus irmãos, no último sermão, em que tratamos do primeiro homicídio, quando Caim mata o seu irmão Abel, nós vimos o surgimento de duas descendências mencionadas em Gênesis capítulo 3. A primeira descendência é a descendência da mulher, aqui representada por Abel, que foi executado pelo seu irmão. E a segunda descendência é a descendência da serpente, representada por Caim, o primeiro homicida. E a Bíblia vai nos dizer que com a morte de Abel, a geração de Sete, ou seja, os setitas, passam a representar essa linhagem santa, e tudo isso é confirmado em Gênesis capítulo 4, verso 25 e 26, quando a Bíblia vai nos dizer que a partir de Sete, que teve um filho chamado Enos, a Bíblia diz lá no finalzinho do verso 26, daí se começou a invocar o nome do Senhor. A Bíblia aqui traça um paralelo, então, entre duas descendências. A descendência de Caim, essa descendência que é marcada não apenas pela falta de culto a Deus, mas também pela imoralidade sexual. E aqui nós temos como exemplo Gênesis 4, verso 19, quando Lameque, a Bíblia nos apresenta Lameque que possuía duas mulheres, e também a violência, o homicídio. Não apenas Caim é um homicida, mas a sua descendência também gera homicidas, como está em Gênesis capítulo 4, verso 23 a 24. Tudo isso passa a fazer parte de uma linhagem maldita. Então nós temos uma linhagem santa, a linhagem de Sete, e uma linhagem maldita, a linhagem de Caim. E o texto que nós vamos trabalhar hoje se trata exatamente do evento mais extraordinário do mundo antigo que nós temos registro: a destruição da humanidade através de um dilúvio universal. Neste texto também temos doutrinas importantes a serem apreendidas. Pelo menos 3 grandes doutrinas vão se destacar ao longo de toda a narrativa. A primeira doutrina é a doutrina da santidade de Deus. A Bíblia vai nos apresentar um Deus
que é santo e que não suporta, não pode conviver com o pecado. Em segundo lugar, a Bíblia vai nos apresentar a doutrina da justiça de Deus. Ou seja, um Deus que não apenas é santo, mas é justo e cuja justiça demanda que este pecado seja condenado, seja punido, seja executado. E por fim, ao longo deste texto nós veremos a doutrina da misericórdia de Deus, que providencia plena salvação ao seu povo eleito. Então, ao longo da narrativa, o livro de Gênesis vai nos apresentar mais de doutrinas que são caras ao cristianismo. A santidade de Deus, a justiça de Deus e a misericórdia de Deus. E o texto bíblico ele inicia nos 10 primeiros versículos, falando a respeito dos antecedentes do dilúvio. Antes da chegada desse juízo de Deus, a Bíblia nos dá um vislumbre do motivo pelo qual Deus traria juízo ao mundo antigo. E esse motivo não é nada mais, nada menos que os casamentos mistos que acabaram corrompendo a santa linhagem de Sete. Veja o que diz a Bíblia nos 2 primeiros versos. Nos diz assim a palavra de Deus: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Moisés inicia esse relato mostrando que a descendência de Sete e a descendência de Caim, depois de séculos de separação, acabam se misturando. Vemos aqui nessa passagem, meus irmãos, o mesmíssimo padrão do pecado de Eva. A Bíblia nos diz que os homens viram as mulheres, desejaram as mulheres e tomaram as mulheres. Exatamente o mesmo padrão de quando Eva come do fruto do conhecimento do bem e do mal. Primeiro ela vê, ela deseja e ela toma esse fruto. Então o mesmo padrão é apresentado aqui no início de Gênesis. Percebam que esses casamentos, meus irmãos, eles constituíam uma ameaça para a linhagem da esperança. O próprio Messias haveria de vir da linhagem de Sete. Era importante que essa linhagem se mantesse pura, era importante que o culto a Deus fosse preservado. E aqui, a primeira verdade que ressalta neste texto é a importância que o nosso Deus dá para o culto. A importância que o nosso Deus dá para a adoração ao único Deus verdadeiro. A importância que Deus dá é tal que esses relacionamentos mistos trouxeram sobre aquela geração o juízo e a ira de Deus. Esses relacionamentos, eles trouxeram uma influência maligna no meio dos descendentes de Sete. Essa passagem vai dizer que houve essa mistura. A inimizade que Deus havia colocado entre essas duas linhagens agora se torna em amizade. Essas duas descendências se misturam, o conhecimento de Deus padece e a linhagem é corrompida. Percebam aqui, irmãos, como é sério o culto ao Senhor, como é sério a preservação da adoração a Deus, e como é sério o relacionamento entre verdadeiros cristãos e ímpios. Esse relacionamento, esta união, que é a mais íntima que pode existir. A Bíblia nos diz que o relacionamento do homem e da mulher torna os dois uma só carne. É um relacionamento de intimidade profunda. E esse relacionamento entre a linhagem de Sete e a linhagem de Caim acabou corrompendo a linhagem de Deus. Percebam que a partir disso,
A Bíblia vai nos mostrar no verso 3 que Deus toma uma decisão drástica. O próximo passo aqui na narrativa de Moisés é a decisão de que a ação do Espírito Santo na humanidade se encerraria em mais 120 anos. Veja o que diz o texto bíblico. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e seus dias serão 120 anos. Meus irmãos, essa expressão do texto bíblico, agirá, ela pode ser traduzida por contenderá. E de que maneira a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo contendia com o homem? E aqui nós só temos uma forma de chegar a esta conclusão. Era através da pregação. Pregadores como Noé que chamavam o povo ao arrependimento. Deus aqui está dizendo que o seu Espírito não mais contenderia, não mais agiria para sempre no homem, mas que seus dias serão 120 anos. Percebam, meus irmãos, é importante eu deixar bem claro aqui. Deus não está dizendo que a partir deste momento o limite da vida do homem seria 120 anos. Eu sei que muitas pessoas interpretam esse texto de maneira equivocada. Não é isso que Deus está dizendo. E a prova que não é isso que Deus está dizendo é o próprio capítulo 11 de Gênesis. Se nós formos ver a partir do verso 10, e aqui eu vou mencionar especificamente verso 11, verso 13, verso 17, verso 19, verso 21, verso 23. Todos esses versículos mencionam pessoas que viveram 500 anos, 400 anos, 209 anos. Ou seja, Deus não estava colocando um fim à vida do homem em 120 anos. O que a palavra de Deus está mencionando aqui neste texto é que Deus estabelece um prazo de 120 anos para que a humanidade se arrependesse. Deus está dizendo: o meu espírito não contenderá para sempre no homem. Os pregadores chamavam aquele povo ao arrependimento. Alguns ainda da descendência de Sete, especialmente Noé, pregavam a palavra de Deus, falavam contra esses casamentos mistos, e o povo, de forma geral, não dava ouvidos ao que Deus diz na sua palavra: o meu espírito não vai contender para sempre com o homem. E aqui no verso 3 Deus diz o motivo: pois este é carnal. Isto é, o ser humano estava interessado apenas em satisfazer os desejos do corpo, e eles se esqueceram completamente de Deus. Eram carnais, eram perversos, rebeldes, desobedientes e arrogantes. A partir deste momento, Deus dá um ultimato e estabelece o prazo de 120 anos como última chance daquela geração. Alguém pode pensar, mas 120 anos é muito tempo. Nós temos que nos atentar para o fato que as pessoas viviam 700, 800, 900 anos. Então esse prazo de 120 anos, ele vai alcançar aquela própria geração para a qual Deus estava falando através, especialmente aqui da pregação de Noé. Os 120 anos, portanto, correspondem a um prazo que Deus dá para a humanidade. Ou seja, após a constatação de Deus daquela mistura de linhagem, Deus dá um ultimato: vocês têm mais 120 anos. Deus estabelece que em 120 anos o juízo haveria de vir. E o principal pregador durante esse período foi o próprio Noé. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma passagem do Novo Testamento na qual Pedro se refere a Noé como pregador. Essa passagem está em 2 Pedro, capítulo 2, verso de número 5. Percebam o que nos diz o texto bíblico. Diz assim a palavra do Senhor: e não poupou o mundo antigo,
mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Agora, meus irmãos, vejamos 1 Pedro, a partir do verso 18. Esse é um texto que ganha muita luz quando nós estudamos a partir de Gênesis 6. Veja o que diz a palavra do Senhor, versículo 18 até o versículo de número 20. Diz assim a Escritura Sagrada: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água. Essa passagem é uma passagem complicada, e ela tem mais de uma interpretação, pelo menos é dado mais de uma interpretação, todavia a mais aceita é essa que eu vou dizer para vocês. Cristo, pelo Espírito Santo, ministrou a geração de antediluvianos. E aqui olha como Pedro descreve esta geração. Eles eram espíritos em prisão, desobedientes. Através de Noé, Cristo, pelo Espírito Santo, ministra aquela geração, ao ponto que a palavra de Deus diz que Noé era um pregador da justiça. Ou seja, Noé foi o grande pregador durante esses 120 anos, porque Cristo falava através dele, e ele pregava e ensinava a justiça de Cristo. O relato que a Bíblia nos dá é que essas pessoas eram como espíritos em prisão, eram almas presas no pecado, nas paixões carnais, aprisionadas aos seus desejos. Segundo Pedro, eles foram desobedientes, preferiram agradar a carne do que agradar a Deus. Meus irmãos, durante esses 120 anos, a Bíblia vai mostrar, quando nós unimos o texto de Pedro com o texto de Gênesis 6, que Noé pregou a respeito da justiça de Deus, que Noé chamou toda aquela geração ao arrependimento e a fé na promessa que Deus justifica os pecadores arrependidos mediante a fé na semente da mulher que haveria de vir. Portanto, o que nós vemos aqui é que Cristo estava em Noé, falando através de Noé pelo Espírito Santo e chamando aquela geração ao arrependimento. Deus dá um prazo, e esse prazo é de 120 anos. Era a chance daquela geração ser salva. Noé, não apenas durante esse período constrói a arca, mas ele vive pregando e chamando aquele povo ao arrependimento. E vejam o que a Bíblia vai nos dizer sobre a condição daquela humanidade. Versos 4 a 6, vai nos falar que apesar de Noé pregar, os homens estavam indo cada vez pior, não houve arrependimento e os padrões pecaminosos apenas se agravaram. E a Bíblia vai dizer aqui que o número e o poder de gigantes apenas aumentou após a mistura dessas linhagens. Olha que texto difícil à primeira vista. Ora, naquele tempo havia gigantes, verso 4. E depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes na verdade foram valentes, varões de renome na antiguidade. Que eram esses gigantes aqui? A raiz da palavra no hebraico significa nefilim, que quer dizer literalmente cair. Portanto, aqui nefilim pode ser traduzido por aqueles caídos ou aqueles que fazem cair, e o termo é incerto. E aqui tem 2 significados possíveis para essa expressão. Elas podem significar tanto homens de grande estatura, quanto homens de grande poder e valentia. Tanto um
quanto outro significado respeitam o texto original no hebraico. Porém, o contexto vai nos falar que provavelmente não estava se referindo à altura das pessoas, mas ao poder e à coragem. E é essa interpretação que tanto Calvino quanto Lutero dão a esse texto. E é interessante que esses gigantes em poder, de autoridade, a Bíblia vai nos dizer que eles são cruéis, valentes, guerreiros. A menção deles no texto, ela não está aqui situado por acaso, serve para refletir, serve para descrever o avanço e o agravamento da condição do pecado da raça humana. Meus irmãos, o pecado, ele se alastrou. A partir do momento em que houve uma mistura entre a linhagem de Sete e a linhagem de Caim, a partir do momento em que essas linhagens se misturaram, a semente santa e a semente maldita, a partir do momento em que houve essa mistura, houve avanço na violência, houve sincretismo religioso, houve crueldade. O mal aqui avança sem parar, e é esse relato que a Bíblia nos dá. Apesar de Noé pregar a palavra de Deus, o mal não parava de avançar naquela geração. E percebam que Jesus mesmo usa essa geração como paradigma do juízo de Deus no fim dos tempos. Mateus capítulo 24, verso 37 a 39, nos diz assim a palavra de Deus: pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. A Bíblia nos mostra que esse secularismo, ele cresce rápido demais. Aquela geração vivia pelos prazeres, casava de forma mista, dava origem ao sincretismo religioso, fazendo com isso desaparecer a linhagem da esperança, e simplesmente endurecia o coração para a pregação de Noé. Essa é exatamente a figura bíblica de como será o mundo quando Cristo voltar. E aqui Moisés registra o diagnóstico de Deus sobre a humanidade. Verso de número 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era mau todo o desígnio do seu coração. A maldade, como eu disse, cresceu. Meus irmãos, a maldade, se nós olharmos Gênesis 4, 17 a 24, ela já fazia parte da realidade da humanidade. Porém, o que agrava essa cena é que toda essa maldade registrada em Gênesis 4, 17 a 24, era uma maldade que se dava nos estritos limites da descendência de Caim. Até então a descendência de Sete estava preservada, até então a descendência de Sete seguia cultuando a Deus. Porém, o registro que a palavra de Deus nos dá no capítulo 6 é que agora a maldade não conhece mais fronteiras. A maldade que antes estava restrita aos descendentes de Caim, agora ela se infiltra no meio da santa semente. Os casamentos mistos acabaram trazendo maldição no meio do povo de Deus. Ao ponto que a Bíblia vai nos dizer que aquela geração, tanto os descendentes de Caim quanto os descendentes de Abel, de Sete, não pensavam em outra coisa a não ser fazer o mal, satisfazer os seus desejos e praticar a violência. Eles não se voltavam para Deus em arrependimento, não escutavam a pregação de Noé que contendia com eles.
não davam crédito ao Espírito Santo que falava através da pregação de Noé. E é isso, vai nos dizer as Sagradas Escrituras, que leva à terrível decisão de Deus. Versos de números 6 a 8. Chega um momento que esse pecado, que agora não conhecia mais fronteiras, cresce de tal forma que Deus, de certa forma, diz: agora não dá mais. Chegou o limite. E essa decisão está nos versos 6 a 8. A Bíblia nos diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra. Verso de número 7. Eu preciso fazer um lembrete. Eu sei que para a maioria das pessoas isso é óbvio. Todos nós sabemos que Deus é um ser perfeito, imutável. Logo, Deus não se arrepende. Mas quem estava presente aqui na primeira disciplina de bibliologia entendeu, e nós explicamos isso, que a Bíblia, por vezes, usa o que nós chamamos de antropomorfismo, ou seja, Deus é tão acima do homem, que para conseguir se comunicar com o homem, ele tem que fazer uso da linguagem e das experiências que é comum ao homem. Deus não se arrepende, mas para demonstrar como aquilo incomoda Deus, o autor faz uso da expressão arrepender-se. Assim como Deus não tem olhos, mas a Bíblia diz que os seus olhos procuram os fiéis da terra. Assim como Deus não tem mãos, e a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida. Isso é um antropomorfismo. Ou seja, o pecado daquela geração atrai a ira de Deus. A Bíblia ainda usa outra expressão, outro antropomorfismo, dizendo que isso lhe pesou no coração. Meus irmãos, isso não significa tanto tristeza, mas é uma espécie de santa indignação. Deus se arrependeu de ter feito o homem, Deus ficou indignado com aquilo que a raça humana havia se tornado. Essa expressão arrependimento, ela vai indicar uma mudança de ação de Deus, uma mudança de curso da parte de Deus. E aqui, meus irmãos, é importante que eu faça uma observação. A natureza santa de Deus não suporta o pecado. A justiça de Deus clama por retribuição. E é nesse estágio que aquela geração se encontra. E é por isso que Deus decide recomeçar o seu plano eterno com uma única família de alguém que fosse justo. E essa pessoa é Noé. E no verso 8, nós lemos na Bíblia que Noé achou graça aos olhos de Deus. O mundo estava corrompido. Porém, Noé ainda adorava o Senhor. É interessante que a Bíblia nos diz que entra na arca Noé, os seus 3 filhos, a sua esposa e as esposas dos seus filhos. Percebam que a poligamia já tinha se tornado um padrão naquela sociedade. Mas Noé tinha apenas uma esposa e todos os seus filhos tinham apenas uma esposa. Noé preserva o culto, Noé preserva o mandamento de Deus, Noé preserva a linhagem setita, Noé está buscando ao Senhor. E é importante eu dizer isso porque a Bíblia não esconde as falhas do ser humano. Lá no capítulo 9, verso 20 em diante, a Bíblia vai apontar um pecado de Noé. Noé acaba ficando bêbado. Noé não era uma pessoa perfeita. Noé não era um homem sem pecado. Porém, ele era justo diante de Deus. Porém, ele fazia parte do povo que se preocupava em adorar a Deus nos termos de Deus.
E esse, porém, revela a misericórdia de Deus, porque introduz a intervenção de Deus no mundo deteriorado, numa humanidade perdida. A partir de então, Deus vai anunciar a Noé o dilúvio. Mas antes disso, verso de número 9, Moisés apresenta Noé. Ele é mencionado como alguém que andava com Deus em meio a uma geração ímpia. E essa expressão andar com Deus foi a mesmíssima usada em relação a Enoque. Noé, assim como seu ascendente Enoque, Noé também andava com Deus em meio a uma geração bíblica. O quadro que a Bíblia demonstra é o seguinte: a humanidade havia se deteriorado a tal ponto que entre eles havia apenas um homem que tinha conhecimento de Deus e o adorava como deveria ser. E este homem é Noé. A sequência do texto aqui vai demonstrar que a humanidade continuava indo de mal a pior. E a expressão usada no verso de número 12 é corromper. É uma expressão que é frequentemente usada no Antigo Testamento para se referir à degradação moral e espiritual, que geralmente resulta em idolatria, imoralidade e outras práticas semelhantes. Com exceção de Noé, esse era o diagnóstico de toda aquela geração. Deus olha aquele mundo, a sua ira se acende contra aquela geração, porém a Bíblia diz que Deus aprovava o que Noé fazia. E é justamente por isso que Deus chama Noé no verso de número 13 e conta para Noé os seus planos. Percebam aqui, irmãos, a gravidade do pecado, a gravidade da perversão ao culto. Culto é coisa séria. Eu fico perplexo, me permitam fazer uma observação, não está nem no meu esboço. Eu fico perplexo com cristãos que, a não ser por motivo de doença, faltam o culto público por qualquer motivo. Foi a perversão do culto que trouxe o juízo de Deus sobre a humanidade. Eu fico perplexo com pessoas que não dão nenhum valor, que o culto é apenas um detalhe do domingo. Em vez de organizar o seu dia ao redor do culto, eles organizam um culto ao redor do seu dia, se cabe lá dentro. E aqui, quando eles abandonam o culto, quando eles se misturam, há uma espiral descendente aqui. A Bíblia vai mencionar violência, imoralidade sexual e sincretismo como resultado desse abandonar a Deus. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Onde o culto é abandonado, onde os valores cristãos são solapados, haverá um aumento de violência, de imoralidade e de perversão do culto. Tão certo como 1 mais 1 é 2. E aqui, no hebraico, há um jogo de palavras no verso 12 que nós não conseguimos captar no português. Literalmente o hebraico está dizendo assim: eles arruinaram a terra, então eu vou arruiná-los. Literalmente esse corromper aqui é um jogo de palavras no hebraico. Deus está dizendo, já que a humanidade arruinou a terra, desobedecendo os meus mandamentos, violando os meus preceitos, eu, o Senhor, irei arruiná-los. O jogo de palavras mostra que Deus castiga na mesma proporção da ofensa cometida, pois Ele é justo. Meus irmãos, não
nos enganemos. Toda vez que a sociedade abandona Deus, toda vez que as pessoas abandonam a Deus, a sociedade se torna violenta, corrupta e imoral. Do verso 14 ao 21, Deus vai instruir a Noé a maneira pela qual ele se salvaria da destruição que haveria de vir. Deus manda Noé construir uma arca. Essa arca tem dimensões gigantescas, mais ou menos parecida com a dimensão de um navio petroleiro. Eu vou ler o texto do verso 15 e 16 na Nova Almeida atualizada, que elas falam em metros em vez de côvados, para vocês terem uma ideia. Deste modo, você fará, e seu comprimento será de 130 metros de largura, mais do que um campo de futebol americano, cerca de 10 carretas grandes estacionadas uma atrás da outra, a largura de 22 metros e a altura de 13 metros, equivalente ao dobro de uma casa de 2 andares. Faça uma cobertura deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. E a razão para Noé construir essa arca está no verso 17. Porque eu estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contudo aqui, meus irmãos, no meio de tanto juízo e justiça de Deus, a misericórdia de Deus sempre aparece juntamente com o seu juízo. Verso de número 18, Deus diz a Noé: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Ou seja, Deus preserva o seu povo do juízo. O Deus que julga, que é justiça e juízo perfeito, também é misericórdia. E aqui são 2 lados de uma doutrina que devem ser preservados por nós. Sempre que nós enfatizamos um lado em detrimento do outro, nós distorcemos a imagem de Deus que é ensinada nas Escrituras. Nós caricaturizamos a Deus. Deus não é nem um bobo Papai Noel que está alheio ao pecado da humanidade, mas ele também não é um tirano perverso que não tem misericórdia. A justiça, o juízo e a misericórdia fazem parte da essência do ser de Deus. E aqui, a partir do capítulo 7, a Bíblia vai dizer que Noé entra na arca. Percebam, meus irmãos, que o capítulo 7 inicia com uma constatação terrível. O tempo havia se esgotado. Aquele tempo que Deus deu à humanidade, que Ele diz que não contenderia para sempre com o homem, o tempo se esgota. O que a Bíblia vai nos dizer é que durante cerca de 100 anos, Noé, em obediência a Deus, ele construiu a arca e também anunciou o juízo de Deus à sua geração. Como é que você sabe, Isaac, que durou cerca de 100 anos? Simples. Se você for notar no capítulo 5, verso de número 32, a Bíblia vai dizer que quando tudo isso começou, Noé tinha cerca de 500 anos. No momento do dilúvio, a Bíblia vai apresentar que Noé tinha 600 anos, capítulo 7, verso 6. Ou seja, aproximadamente durante 100 anos, Noé constrói a arca e anuncia o juízo de Deus. Fala do juízo de Deus que se aproxima. E agora chegou um tempo tenebroso. O tempo se esgotou. Tinha chegado a hora do juízo. A paciência de Deus tem limite. Em Provérbios, que a Bíblia diz que aquele que muitas vezes é repreendido, endurece o seu coração, será destruído repentinamente
sem que haja cura. Nós chegamos num ponto em que o tempo havia se esgotado, a hora do juízo havia chegado. Nesse trecho nós vemos a ordem que Deus deu a Noé, para que ele embarcasse a si mesmo, a sua família e as espécies de animais, e a razão pela qual Deus poupa Noé, de novo mencionada no verso 1, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Como eu disse, isso não significa que Noé era sem pecado. A Bíblia vai nos ensinar que o homem só pode ser justo pela graça de Deus. E aqui Deus manda que Noé preservasse os animais, 7 pares dos animais limpos e um casal dos animais imundos. E a razão pela qual Deus determina isso são 3, basicamente. Em primeiro lugar, para preservar a criação, Deus estaria recriando o mundo. Em segundo lugar, para ter animais para o sacrifício, para o culto. No sacrifício só poderia ser usado animais limpos. Por isso os animais limpos são em número maior do que os animais imundos, porque os animais limpos serviriam tanto para o sacrifício quanto para a alimentação do homem. Em terceiro lugar, como eu disse, os animais são preservados para a alimentação do homem. Quando Deus manda que Noé entre na arca, Deus avisa que o dilúvio começaria em 7 dias. E aqui eu pergunto, por que 7 dias? Evidentemente era um tempo necessário para que Noé pudesse colocar todos os animais na arca, mas também, meus irmãos, era uma espécie de última chance, da última chance para aquela geração. Deus ainda durante 7 dias mantém a arca aberta, recebendo esses animais. A Bíblia vai nos dizer que esse dilúvio dura 40 dias e 40 noites. Eu não vou ler todos os versos porque o nosso tempo se adianta. E nesse dilúvio Deus faz desaparecer da terra tudo o que ele havia feito. Ou seja, não haveria possibilidade nenhuma de escape para quem estivesse fora da arca. Uma coisa interessante no texto é que Noé aqui é apresentado como alguém que segue à risca as ordens que Deus dá. Verso de número 5. Tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. 3 coisas vão chamar a atenção aqui. A obediência de Noé foi exata e precisa. A obediência de Noé não esmoreceu com o passar dos anos. Percebam, Deus não estava pedindo para Noé ser obediente em um momento. Durante 100 anos, Noé construía a arca e pregava para aquela geração. Construía a arca e pregava para aquela geração. Ou seja, ele foi perseverante. E por fim, a obediência de Noé se baseava na fé. Até então o mundo não conhecia dilúvio, o mundo não conhecia chuvas, mas Noé creu na palavra de Deus e agiu de conformidade com essa palavra. Então no verso de número 16, a Bíblia nos fala uma frase aterrorizante. Deus, o próprio Deus, fecha a porta da arca. A partir desse momento ninguém mais entra e ninguém mais sai. A salvação e a condenação estavam selados. Dentro da arca, a salvação. Do lado de fora da arca, a destruição e a condenação. Tudo isso mostra que Deus estava no controle. Meus irmãos, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Ele fechou a porta. E tudo isso demonstra que o juízo de Deus sobre o mundo estava presente. A oportunidade de arrependimento havia acabado. A partir do verso 17 até o verso 24, a Bíblia vai nos dar a descrição desse dilúvio. Termos como pereceu, exterminados, extintos, se repetem ao longo dos versos para mostrar que Deus de fato deu cabo de toda a vida que não estava no interior da arca.
Claro, evidentemente, com exceção dos peixes e dos animais aquáticos, que por razões óbvias não precisavam estar dentro da arca. Mas Deus dá cabo de todas as vidas. A Bíblia nos diz que por meio desse dilúvio, Deus extermina pessoas, animais e aves. Todos aqueles que não estavam na arca foram exterminados. No verso 24 vai dizer que essas águas, durante 150 dias, predominavam sobre a terra. O juízo de Deus alcança aquele povo. A partir do capítulo 8, nós vamos ter a cessação desse dilúvio. A ira de Deus, que foi aplicada, ela começa a minguar. Assim como as águas foram baixando, e essa é uma figura de linguagem bela, a ira de Deus também foi minguando. À medida que Deus executa o pecado, a Bíblia vai dizer, capítulo 8, verso 1, lembrou-se Deus de Noé. Lembrou-se Deus de Noé e da aliança que ele havia feito com Noé. Esse texto vai nos mostrar a cessação do dilúvio, Noé saindo da arca junto com os animais e sua família, e também esse texto vai nos mostrar o primeiro culto feito na nova terra. Uma nova esperança, meus irmãos, surge com o que restou da humanidade. A Bíblia vai dizer, de novo, não preciso repetir a mesma expressão, lembrar-se aqui também é um antropomorfismo, Deus não se esquece de nada. Porém, passado aqueles 150 dias, o favor de Deus se volta de forma mais intensa aqui para Noé. A Bíblia diz que Deus se lembra da promessa que ele havia feito. No verso de número 4 diz que após as águas baixarem, a arca pousa no Monte Ararat. Depois disso, em uma série de estágios, Noé solta corvo, depois solta por 3 vezes a pomba, até ele se certificar que as águas de fato haviam baixado. E por fim, no verso de número 20, Deus ordena que Noé saia da arca. Ou seja, no verso de número 15 e 16, Deus ordena que Noé saia da arca. Meus irmãos, eu quero que fique muito claro para vocês. Eu quero que vocês pensem e reflitam sobre isso. Quando Noé sai da arca, qual é o primeiro ato que ele faz? A Bíblia vai dizer no verso 20, levantou Noé um altar ao Senhor. Percebam que o juízo veio quando o culto a Deus foi corrompido, quando a palavra de Deus foi negligenciada. Noé aqui que representa essa nova criação, ele tinha muita coisa para fazer. Imagine comigo, Noé podia plantar, a Bíblia diz que ele era lavrador. Noé podia construir a sua casa, era uma necessidade, ninguém pode negar. Mas Noé inicia essa nova criação cultuando a Deus. A Bíblia diz que Noé constrói um altar dedicado a Deus. Antes de construir a sua casa, antes de cuidar dos seus negócios, antes de sair em busca da subsistência, o pensamento inicial de Noé foi juntar a sua família, fazer um altar e oferecer culto ao Senhor. E é assim que a nova humanidade inicia. E a Bíblia diz no verso 21 que Deus se agrada dos holocaustos que Noé oferece. No verso de número 21 e 22, Deus fala consigo mesmo. Percebam que esse texto não é uma fala de Deus para Noé. Deus fala consigo mesmo. A Bíblia diz que o Senhor aspirou o suave cheiro do holocausto
e disse para si mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo homem vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Percebam que Deus recebe o louvor, recebe o culto de Noé, e Deus faz uma promessa. E aqui eu quero chamar a atenção no verso 21, que após aspirar o cheiro do holocausto, esse cheiro que agrada a Deus, e evidentemente que Deus também não tira, ele não tem nariz, é um antropomorfismo. Após tudo isso, Deus fala que não tornará a amaldiçoar a terra por causa do homem. E aqui o porquê, ele seria melhor traduzido. E aqui eu me amparo em inúmeros comentaristas bíblicos por embora. Embora seja mau todo o desígnio íntimo do homem. Deus está dizendo, embora o homem ainda permaneça mau, eu não tornarei a destruir o mundo com dilúvio universal. Deus fala consigo mesmo. Nós vamos ver no capítulo 9 que Deus vai falar isso com Noé também. Deus decide garantir que o mundo que ele criou continuará funcionando conforme todas as leis naturais. Percebam que a Bíblia cita ceifa, sementeira, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, estações do ano. Então, é importante frisar, meus irmãos, que essa promessa de Deus, para nós que conhecemos as Escrituras, elas não invalidam a grande e final destruição que está marcada. O que Deus promete é que não destruiria mais o mundo através de um dilúvio. Porém, a Bíblia nos diz que haverá um juízo final. O que Deus está dizendo aqui é que até o dia do juízo, Ele não vai mais fazer o que fez por ocasião do dilúvio. De qualquer forma, é importante eu frisar aqui, 2 Pedro, capítulo 3, versos 5 a 7, nos diz que o mundo está sendo reservado para aquele grande dia, o dia da destruição dos ímpios, o dia do juízo de Deus. Por fim, meus irmãos, o último bloco, que vai do capítulo 9, verso 1 a 17, a Bíblia nos fala em 4 ordenanças. Há uma nova criação, Noé aqui é uma espécie de novo Adão. Deus começa tudo de novo. E aqui Deus dá 4 ordenanças. A primeira é que essa nova humanidade se multiplique e encha a terra. Ou seja, assim como Deus abençoou a Adão e Eva e ordenou que eles se multiplicassem e enchessem a terra, a mesma ordenança que Deus também deu a Noé. Em segundo lugar, Deus restabelece o domínio do homem. Diz que os animais terão pavor do homem. O homem é colocado como regente, como corregente da criação, como parceiro de Deus, como dominador das coisas criadas. Em terceiro lugar, e eu não vou entrar nessa situação porque só isso daria uma pregação, Deus estabelece a pena de morte. Capítulo 9, versos 5 a 7. Deus estabelece que aquele que tirasse a vida do homem, lembram que a geração de Caim era violenta, era assassina? Aqui Deus estabelece a pena de morte para os homicidas. E por fim, Deus estabelece uma aliança com toda a criação, verso 8 a 17. E essa aliança, ela possui algumas características. Noé aqui é o representante dessa aliança. Primeiro, ela é estabelecida com Noé, seus descendentes e todos os seres vivos. Segundo, é uma aliança de confirmação daquela aliança que Deus já havia celebrado com Noé antes do dilúvio. Terceiro, essa aliança consistia no compromisso de Deus em nunca mais destruir os seres humanos por meio de um dilúvio. No capítulo 8, Deus fala consigo mesmo que não voltaria a destruir a humanidade. No capítulo 9, Deus promete e faz uma aliança com Noé, nesse mesmo sentido. E o sinal dessa aliança
que é o quarto ponto, é o arco-íris. Deus chama aqui de meu arco. E esse sinal era uma aliança eterna com toda a criação. Significa que Deus não vai jamais mandar uma destruição de toda a humanidade até o dia do juízo final. Portanto, nós podemos ficar tranquilos. Não vai ser uma terceira guerra mundial que vai dizimar a humanidade. Não vai ser uma peste, uma pandemia. Há uma promessa de Deus que não haverá um extermínio total até o dia da prestação de contas, do grande juízo final. A razão, meus irmãos, pelas quais Deus estabelece essa aliança é primeiro porque Deus queria tranquilizar os sobreviventes do dilúvio. Imagina só, no lugar deles, vendo o que eles viram, imagina o pavor de ter visto Deus exterminar a humanidade. Deus aqui tranquiliza Noé e seus descendentes, dizendo: podem ficar tranquilos, embora vocês sejam maus. E logo, o texto já vai mostrar Noé pecando, Cã pecando, embora vocês sejam maus, eu manterei a minha aliança com vocês. Deus faz uma aliança, garantindo que o mundo não será mais destruído por meios naturais. O que acontecerá com este mundo, Deus reserva para o último dia, no qual dará um fim no mundo como conhecemos e julgará os ímpios. E agora, meus irmãos, eu parto, tarde, depois de extrapolar todo o tempo, parto para a conclusão e as aplicações. Era difícil vencer 3 capítulos. Meus irmãos, diante de todas essas verdades, eu quero fazer algumas considerações. Eu quero fazer uma relação deste texto, aproveitando as citações de Jesus, aproveitando as citações de Pedro, e fazer uma relação com a doutrina cristã. Primeira coisa que eu quero destacar: a passagem de hoje como um todo relata a realidade da corrupção da natureza humana. Aquilo que nós chamamos de pecado original, que é a raiz de todos os demais pecados. O texto mostra que a raça humana é inclinada para o mal. O pecado afetou a humanidade por completo. E é isso que Davi diz no Salmo 51:5, quando ele diz: em pecado me gerou a minha mãe. Não está falando de forma alguma de relações sexuais. Nós sabemos que o matrimônio é santo e as relações sexuais dentro do casamento são santas, justas e abençoadas por Deus. Está falando dessa indisposição contra Deus, com a qual todos os filhos de Adão e Eva nascem. Em segundo lugar, esse texto enfatiza a santidade de Deus. Meus irmãos, o caráter de Deus é santo, e esse caráter santo exige que o pecado seja punido. O pecado sempre será tratado por Deus. E a prova maior da gravidade do pecado é que foi o pecado que fez com que o Filho bendito de Deus, o Verbo encarnado, sofresse na cruz do Calvário para comprar a nossa eterna redenção. Deus puniu o pecado no seu Filho. Como Paulo diz em Gálatas, Cristo Jesus teve que se tornar maldito para que nós pudéssemos ser resgatados da situação de pecado e de queda da qual nós nos encontrávamos. Segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 21, a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Cristo recebeu os nossos pecados. Ele se tornou maldito para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Se você consegue se chegar na presença de Deus e ser adotado na família de Deus, é porque Cristo Jesus foi moído como pagamento, como punição pelo seu pecado. Em terceiro lugar, o dilúvio mostra como Deus julgou e condenou a terra no passado. O juízo, assim como a misericórdia, fazem parte da natureza de Deus.
O dilúvio, meus irmãos, conforme Jesus mesmo vai dizer no Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 26 e 27, o dilúvio é um símbolo do juízo final quando Cristo voltar. Jesus vai dizer que todo mundo vai estar comendo, bebendo, achando que está tudo certo, levando a vida como quer. Não importa a avaliação que nós fazemos de nós mesmos. Sabe aquela coisa que as pessoas dizem? Eu estou tranquilo comigo, eu estou tranquilo com os meus atos. Deus não pediu para que aquela geração se autoavaliasse. Foi Ele quem avaliou, viu que era mal e condenou aquela geração. Portanto, meus irmãos, o mundo estava comendo, bebendo, achando que estava tudo certo, até que de repente vem o juízo. E é o mesmo que Jesus disse: as pessoas vão estar comendo, bebendo, negociando, casando, e o juízo de Deus virá e vai destruir todos os que rejeitam a verdade, resistem à palavra e vivem uma vida de imoralidade. A Bíblia Sagrada nos diz, Salmo de número 9, verso 17, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Deus fará isso de novo, irmãos. Haverá um tempo em que Deus exterminará os ímpios. Não apenas os destruirá, mas os ímpios, conforme nos mostra as Escrituras, sofrerão o eterno juízo de Deus no inferno. Sabe o que torna o inferno tão mau? Não é o diabo, não é a companhia de pessoas más. O que torna o inferno tão terrível é a própria presença santa de Deus. O que torna o inferno horrível é que um Deus santo está lá, irado e punindo pecadores impenitentes. A Bíblia nos fala que virá um novo juízo. Dessa vez não mais de água, mas de fogo, por meio do qual Deus fará justiça ao mundo. Quarto ponto. Como não deveríamos temer a Deus e a sua ira? Talvez, meus irmãos, você pense estar ligado a Deus ou ter comunhão com Deus, mas ainda assim você flerta com o pecado. Veja nesse relato o que Deus pensa do pecado. Veja nesse relato o que Deus faz quando Ele diz, basta! Não provoque a ira de Deus. A paciência de Deus tem limite. Há pessoas que se professam cristãs, que de alguma forma estão relacionadas como membros na igreja, participam da ceia, participam do culto, são batizadas, mas vivem uma vida dupla de imoralidade, desonestidade, mundana. Nós, da liderança da igreja, estávamos estudando o livro Igreja Centrada, do Tim Keller, e uma coisa que me chamou a atenção nesse livro foi uma frase do Tim Keller. Imagino que o Israel irá se lembrar que nós, pregadores, jamais devemos presumir que os membros das nossas igrejas são salvos. Nós não devemos pregar presumindo que todos aqueles que estão conosco participando da ceia sejam de fato cristãos verdadeiros. Jesus mesmo disse no Sermão da Montanha, nunca vos conheci. Eram pessoas que estavam próximas. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Eu gostaria que você meditasse sobre isso. A Bíblia vai nos dizer, e se você tiver uma caneta, anote esse texto. 2 Coríntios capítulo 13. 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. A Bíblia vai nos dizer que nós devemos examinar a nós mesmos. Não é o texto da ceia, mas 2 Coríntios capítulo 13. Eu vou ler esse texto. Ele é muito sério, muito solene. Eu estou caminhando para o encerramento, mas eu não posso, sob pena de responder pelo sangue de vocês, não compartilhar esse texto. A Bíblia diz que nós devemos examinar a nós mesmos para ver se realmente nós estamos na fé.
Segundo aos Coríntios 13:5 diz assim: examinai-vos. Percebam que Paulo está falando para a igreja de Corinto, para crentes. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Nós não estamos brincando com Deus. Meus irmãos, nós levamos o cristianismo a sério. Se você tem interesse em viver uma vida para Deus, uma vida consagrada, você está no lugar certo. Assim como Noé, meus irmãos, nós somos miseráveis, nós pecamos. Ser cristão não é a ausência de pecado. Nós falhamos, às vezes falhamos miseravelmente, mas a nossa confiança está naquele que foi simbolizado na arca, Jesus Cristo. Jesus que é a nossa justiça, a nossa salvação, e é por meio dele que nós vamos escapar das águas do juízo final. Quinto lugar, só tenho 6 e eu vou encerrar. A mensagem do juízo não trata apenas de juízo, mas sobretudo evidencia a misericórdia de Deus e a graça salvadora, aqueles dois lados. Assim como a arca protegeu e salvou Noé e sua família, Jesus é aquele que nos livra da ira vindoura, conforme Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. A Bíblia nos ensina que na sua vida perfeita, morte e ressurreição, Jesus nos comprou para Deus, fazendo com que seus eleitos sejam uma nova criação. Jesus começa uma nova criação através da sua morte e ressurreição. É o que Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, tudo isso se dá unicamente pela graça mediante a fé. Essa graça imputa nos eleitos de Deus os méritos de Jesus, de sorte que nós somos justificados pela fé. Assim, justificados pela fé, podemos, assim como Noé, andar com Deus e achar graça diante dos olhos do nosso Salvador. E por fim, uma vez que Cristo é o único escape do juízo que há de vir, nós devemos, assim como Noé, pregar a nossa geração. Noé pregou durante 100 anos por uma geração dura, impenitente, que não se arrependia. Meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você acredita mesmo no seu coração no Evangelho? Você acredita mesmo que não há escape fora de Jesus? Se você de fato crê nessa verdade, aquele seu vizinho que não conhece a Deus, o seu colega de trabalho, aquele seu parente, ele está caminhando a passos largos para o inferno, para o juízo, para a condenação. Se nós cremos que Cristo é a única saída para a humanidade, essa crença é a maior motivadora da pregação, do testemunho, do evangelismo e das missões da igreja. Se cremos que não há nenhum escape para a ira de Deus fora de Jesus, a verdadeira arca que nos protege, nós devemos estar comprometidos com a pregação do evangelho, com a evangelização e com as missões mundiais. Eu encerro aqui, meus irmãos. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Pai Santo, Tu és tremendo, Senhor. Pai amado, como nós ficamos extasiados diante do Teu amor, da Tua justiça, do Teu juízo, da Tua misericórdia. A Tua palavra foi pregada, meu Deus. A Tua palavra é quem dá vida aos mortos. E eu te peço, Senhor, se há nessa noite, nessa manhã, alguém que esteja morto espiritualmente, eu rogo a Ti, pelo Teu Espírito que produz vida, Senhor. Eu rogo a Ti para que haja arrependimento e perdão enquanto é tempo, enquanto a porta da graça está aberta, enquanto o juízo não vem, Senhor. Pai amado, que essas verdades nos moldem, Senhor. Que venhamos a tratar com o pecado conhecido em nossa vida. Que venhamos nos submeter à Tua palavra, Senhor.
mas também que venhamos a nos regozijar no Teu amor e na Tua misericórdia revelada em Cristo, nosso único Salvador e nossa única esperança. Pai amado, que esta palavra ilumine as nossas mentes e desça aos nossos corações e nos faça, Senhor, testemunhas do Senhor para esse mundo, sal e luz, como o Senhor nos chamou. É o que te pedimos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém.